Impulsos do Coração, de Mônica de Castro, pelo Espírito Leonel, parte 2, capítulo 7. Ao sair da igreja, Rafaela procurou manter uma atitude normal, caminhando pela rua como uma transeunte comum. Bem devagarinho, tomou a direção do foco do incidente. Se a polícia ainda estivesse lá, ela corria o risco de ser presa, mas precisava ver o que havia acontecido a Carlos Augusto e aos outros 6 no total. Não sabia quem havia e quem não havia escapado. Os tiros que escutara ainda ressoavam em seus ouvidos, deixando-lhe a sensação de que alguém de seu grupo havia sido baleado. Ao chegar à esquina, por onde havia fugido, hesitou, com medo de dobrá-la. Do outro lado, o cenário da violência ainda estaria fervilhando de imagens e sons. Parada junto ao muro, procurou escutar e vozes apressadas chegaram aos seus ouvidos. O tumulto havia sido desfeito, mas ao que parecia, a polícia ainda estava por lá. De tão centrada nos acontecimentos, não percebeu quando uma patrulha se aproximou. O carro da polícia parou ao lado dela. Um policial alto e forte saltou, batendo o cacetete na mão de forma intimidadora. — O que está fazendo aí? Indagou em tom hostil. O susto quase a derrubou ao chão. Rafael olhou para o policial, a mente trabalhando com a velocidade de um relâmpago. — Estou com medo de passar. — Por quê? Tem medo da polícia? — Não. Tenho medo de levar uma bala perdida. — Está insinuando que nós, policiais, atiramos para qualquer lado? Vocês não, os bandidos. O que foi assalto? O guarda olhava com uma certa desconfiança, louco para colocar as mãos em seu corpo jovem. Ia continuar o interrogatório enquanto o companheiro desceu da viatura e o chamou. Vamos logo, Ricardo. Ela não fez nada. O policial chamado Ricardo abaixou o cacetete. Se você diz, falou indiferente. Se tem medo de defunto, moça, acho bom procurar outro caminho, prosseguiu ele. Tem um presunto bem no meio da rua. Ela assentiu e deu meia volta sem piscar, para as lágrimas não caírem. Andou lentamente, culpando-se por não ter tido coragem de enfrentar os policiais, revelando-lhes que ela também estivera envolvida no incidente, onde seus companheiros perderam a vida em defesa de sua causa, ao passo que ela covardemente fugira e fora se refugiar nas barras da batina de um padreco do subúrbio. Talvez ela não fosse talhada para aquela vida. Entrara naquilo por insistência de Carlos Augusto, cujo pai havia sido caçado e morto. Ele tinha um motivo para querer se vingar, para fazer alguma coisa contra aquela gente que assassinara o seu pai. Mas ela, ninguém de sua família fora preso ou torturado porque fora se envolver com aquilo. Novamente, o sentimento de culpa a assaltou. Sabia que estava sendo covarde e recriminou a si mesma, acusando-se de traidora. Seu lugar era junto de Carlos Augusto e dos outros. Onde, porém, estavam eles? Talvez tivessem fugido também, deixando para trás o único companheiro morto. Resolveu apanhar o ônibus até sua casa. A mãe estava na cozinha, como sempre, e o pai no trabalho. O irmão mais novo desenhava na mesa da sala, com a TV ligada num desenho animado qualquer. Certamente não esperava ouvir nenhuma notícia no jornal da tarde, mesmo assim ficou insistindo. Pouco depois, o telefone tocou e ela correu a atender. Do outro lado, a voz de Silmara soou nervosa. — Alô, Rafaela? Estou com a pesquisa de artes pronta. Podemos nos encontrar? Estou indo. Sem dizer nada, ela apanhou a bolsa e saiu. Aquela era a senha para o grupo se reunir em seu local secreto, um apartamento alugado em um subúrbio da Central. Quando chegou, o sol já começava a se pôr. Logo que tocou a campainha, notou que alguém olhava pelo olho mágico. Rapidamente, Silmar abriu a porta e ela entrou às pressas. Na pequena sala, apenas ela e Silmara, de pé diante das almofadas vazias. — Graças a Deus que você está salva, desabafou Silmar, abraçando-a com alívio. — Cheguei a casa ainda há pouco, disse Rafaela, procurando pelos demais, e Carlos Augusto e os outros. Geraldo está morto, anunciou ela com desgosto. Os outros foram presos.
Meu Deus! Lamentou Rafaela, atirando-se numa das almofadas. Para onde os levaram? Não sei. Provavelmente para o DOPS. Rafaela baixou os olhos e começou a chorar, já imaginando as terríveis torturas a que seus amigos seriam submetidos. O que faremos? Tornou ela com angústia. Aguardar. É só o que podemos fazer. Ah, Silmar, isso não é vida. Entrei nessa por causa de Carlos Augusto, mas estou começando a me arrepender. Veja só no que deu. Eu sei. Acha que eu também já não pensei a mesma coisa? Só que agora é tarde demais. Não podemos abandonar o movimento. E se eles delatarem a gente? Indagou apavorada. Se isso acontecer, diga adeus à liberdade e à vida. Não quero morrer, não desse jeito. Ninguém quer. Mas quando aderimos à resistência, sabíamos quais eram os riscos. Minha mãe vai morrer de desgosto. Pare com isso. Precisamos pensar no meio de encontrar os outros. Como? Não conhece ninguém que possa nos ajudar? Rafaela lembrou-se de Padre Augusto, mas jamais poderia contar com ele. O padre era um homem de fé, não guerrilheiro ou político. Não conheço ninguém, afirmou desanimada. Como não havia muito o que fazer, acharam melhor se separar. Rafaela voltou para casa angustiada com o destino de Carlos Augusto e dos outros amigos, Rogério e Ana Lúcia. O medo atroz a assaltou, retirando-lhe o sono e a paz. Seu pânico foi ainda maior quando, 2 dias depois, o corpo de Ana Lúcia foi encontrado no matagal em Caxias, cheio de marcas de queimaduras e cortes profundos. A versão da polícia foi que a moça havia sido estuprada e morta por um maníaco. Ela e Silmara, porém, sabiam que aquela não era verdade. Presa, Ana Lúcia fora torturada, assassinada por seus algozes depois de sofrer violência sexual. De Rogério e Carlos Augusto nem sinal, as meninas viviam em constante sobressalto, temendo ser capturadas a qualquer momento. Não podemos dar a pinta, dizia Silmara. Temos que continuar com nossas vidas como se nada tivesse acontecido. Do contrário, vão desconfiar de nós. Estou apavorada, confessou Rafaela. Você tem ido à faculdade? Não, pois então trate de voltar. A faculdade está cheia de espiões. Quanto tempo acha que vai demorar até nos prenderem? Se Carlos Augusto e Rogério não disserem nada, estaremos seguras. Não quero mais participar disso, Silmara. Não quero. É perigoso demais. Não vale a pena. O que podemos fazer é muito pouco, em comparação ao que precisa ser feito. Uma semente sempre brota em algum lugar. Se todos pensarem como você, nada vai se modificar. Entendo o que você diz, mas a questão é de sobrevivência. Lamento muito o que está acontecendo, contudo, não sou a pessoa certa para tentar modificar o mundo. Se conseguir modificar a mim mesma, já me darei por satisfeita. Não se preocupa com Carlos Augusto. Ele é a única razão de eu ainda estar aqui. Mesmo que Carlos Augusto seja solto, jamais abandonará a causa. De todos nós, ele sempre foi o mais atuante. Tenho esperanças de conseguir convencê-lo. Sei o quanto ele me ama, e talvez esse susto sirva para fazê-lo desistir de tudo. Isso se ele for solto. Vamos esperar que sim, mas não podemos ter certeza. O tempo foi passando e nada de notícias de Carlos Augusto ou de Rogério. Rafaela ligava para a casa do namorado, mas a mãe aflita não sabia o que dizer. Tentara de todas as formas descobrir seu paradeiro. No entanto, ninguém sabia de nada, nem nunca ouvira falar dele. O mesmo acontecia com os pais de Rogério, que também não conseguiam apurar nada. 2 meses depois, as coisas ainda permaneciam na mesma. Por mais que Rafaela ansiasse, não chegavam notícias de Carlos Augusto, levando a perder as esperanças e se desesperar. Amava o namorado. Doía-lhe saber que ele podia estar morto. Ela e Silmara se encontravam constantemente, sem que nenhuma delas tivesse notícias para dar. Quando certa noite Rafaela percebeu um homem vigiando sua casa, seu coração disparou. Pensou em fugir, todavia não tinha para onde ir. Como ainda não completara 21 anos, não podia sair do país sem autorização, nem passaporte possuía. E depois para onde iria? Não se sentia segura para se aventurar numa jornada ao estrangeiro sozinha. Só o que lhe restava era ter fé e rezar.
Capítulo 8. Cada vez que o telefone tocava, Rafaela tinha um sobressalto, certa de que lhe chegariam notícias funestas de Carlos Augusto. Nunca, porém, ligavam para falar dele. A falta de conhecimento sobre o seu paradeiro estava virando uma guerra de nervos. Rafaela temia pela vida do namorado, bem como pela sua própria. Silmar e ela pareceu estar sendo vigiadas. De vez em quando, ela percebia alguém acompanhando seus passos, e quando se virava, a pessoa não estava mais lá. Tudo era muito estranho, como se uma sombra ameaçasse roubar-lhe a luz da vida. Não aguento mais isso, desabafou com Silmara. Lá se vão quase 3 meses sem notícias, sem contar que estamos sendo vigiadas. Acho melhor não nos encontrarmos mais. Tem razão. Tenho a impressão de que vigiam a minha casa e de que estou sendo seguida. Quando olho, não tem ninguém. Precisamos dar sumiço em todo o material subversivo. Se nos pegarem com os panfletos, não teremos a menor chance de escapar. Não podemos jogar tudo fora? É claro que não. Se estamos sendo vigiadas, vão nos dar um flagrante. E se queimássemos tudo? Já pensei nisso, mas não podemos usar a área de serviço, pois chamaria a atenção dos vizinhos só se usássemos o fogão. Rafaela ficou pensativa, imaginando o que seria de seus pais se ela fosse presa. A mãe morreria de desgosto, o pai perderia o emprego e o irmão passaria a ser evitado na escola. Você acha que Carlos Augusto e Rogério nos delataram? Sondou. Se não delataram, em breve o farão. Ninguém resiste muito tempo à tortura. Não viu o que aconteceu com a Ana Lúcia? Ou você fala, ou morre. Ao sair do apartamento de encontro, Rafaela tinha o coração pesado e triste. Nunca antes se sentira daquele jeito. Quando aceitou participar das atividades subversivas, não pensou que pudesse acabar vivendo um pesadelo. Sentia imensa falta de Carlos Augusto, ao mesmo tempo em que temia pela sua segurança. Precisava dar um jeito de encontrá-lo, mas como sua família era simples e anônima, não conhecia ninguém importante que pudesse ajudar. Procurando o mais fundo de sua mente, apenas uma pessoa surgiu como recurso viável, o padre que conhecera outro dia, e lhe parecera tão confiável, dissera que o procurasse caso precisasse de alguma coisa. Ela agora estava precisando, só que não sabia se podia realmente confiar nele. Tinha medo de se abrir e de que ele a entregasse, já que a igreja estivera a favor da revolução. E se ele fosse um daqueles que apoiavam o novo regime? Ainda assim resolveu arriscar. Algo na voz daquele padre lhe inspirava confiança, e depois ela estaria protegida pelo segredo da confissão. Não era possível que ele revelasse ao governo o que ouvira no confessionário. Com essa certeza, achou que o melhor seria procurá-lo em dia de confissão. Lembrava-se muito bem de que fora numa quarta-feira que adentrara a igreja feita uma fugitiva. Estavam na segunda, logo tinha que esperar mais 2 dias inteiros a poder falar com ele. Quando a quarta-feira chegou, Rafaela entrou na igreja logo na primeira hora. Como uma pequena fila já havia se formado, sentou-se para aguardar sua vez. A beata ao seu lado lia um livro de salmos, movendo os lábios no ritmo das orações. Por favor, interrompeu Rafaela, pode me dizer se é o padre Augusto quem está aí? Sem levantar os olhos da leitura ou parar de mover os lábios, a mulher fez que sim com a cabeça. Rafaela respirou aliviada. Não queria perder tempo aguardando outro padre. Só Augusto lhe servia. Demorou um pouco, até que chegasse a sua vez, quando então entrou no confessionário com o coração aos pulos, ainda se questionando se fazia coisa certa, certificando-se de que cerrara bem a cortina. Ajoelhou-se e olhou para ele por entre as treliças. Augusto estava de olhos fechados, as mãos postas sobre o colo, aguardando sua confissão. Sem saber como começar, Rafaela respirou fundo e cumprimentou hesitante. Olá, padre. Na mesma hora, Augusto reconheceu aquela voz, tendo uma reação mais eufórica do que esperava. Olhos arregalados, fitou-a com uma alegria exagerada, algo que até então jamais havia sentido. Seja bem-vinda, minha filha, respondeu lutando para conter a emoção. Veio se confessar? Mais ou menos. Vim porque o senhor me disse que poderia procurá-lo se precisasse. É verdade, pois estou precisando muito de um favor. Que tipo de favor? Estranhou ele.
Ela permaneceu muda por alguns instantes, tentando registrar as feições que via de forma entrecortada. Por fim falou com cautela. Lembra-se quando o Senhor me disse que vivíamos tempos difíceis? Ele assentiu, pois as coisas ficaram muito difíceis para mim. Ela se calou, a voz embargada pelo pranto, que por mais que tentasse não conseguia segurar. Augusta ouviu soluçar baixinho, procurando encará-la por entre as grades. A muito custo conseguiu controlar a vontade de passar para o outro lado e dar-lhe um abraço de conforto. Você está metida em algo que não devia? Questionou ele, tentando não imprimir à voz um tom de censura ou de cobrança. O que seria algo que não devia? Tornou ela já arrependida de ter ido procurá-lo. Algo que o atual governo não aprovaria. A resposta dele foi tão direta que ela sentiu medo. Ou ele queria sondá-la para delatá-la à polícia, ou estava acostumada a ouvir pessoas naquela situação. O que o senhor pensa do atual governo, padre? Revidou ela. É mandamento de Deus que não julguemos para não sermos julgados. Por isso nada posso dizer sobre a atitude do homem. Só o que posso é tentar aliviar as dores causadas por ela. O que isso quer dizer exatamente? Que não me cabe questionar o governo, mas tão somente ajudar aqueles que sofrem em suas mãos. Porque Deus nos disse, amai-vos uns aos outros. Aquele que foge à lei do amor se enclausura na ilusão do poder, alimenta-se do orgulho sem limites e vive a falsa impressão de que é dono de alguma coisa. Mas todas as coisas do mundo são concessão de Deus e as devolveremos um dia. Mesmo o corpo não é nosso, porque no dia em que morremos teremos que retorná-lo à natureza, que é em suma a essência viva da divindade. Rafaela estava boquiaberta, surpresa com o inusitado discurso do padre. Havia qualquer coisa nele que ia muito além do sentimento religioso, uma forte convicção em suas palavras, algo que fazia dele uma pessoa especial e, acima de tudo, confiável. Diante dessa certeza, não hesitou. Muito bem, padre. Vou lhe dizer por que vim até aqui. No dia em que eu conheci, estava fugindo da polícia, como já deve ter adivinhado. Junto com alguns amigos, distribuía panfletos considerados subversivos. Minha amiga Silmar e eu conseguimos escapar. Geraldo morreu no local. Ana Lúcia foi estuprada e encontrada morta em um matagal. Outros 2 continuam desaparecidos. Rogério e Carlos Augusto, meu namorado, como antes lhe falei, por mais que nos esforcemos, não conseguimos notícias. As famílias estão desesperadas e eu... Ela parou de falar e engoliu um soluço. Não aguento mais ficar sem saber o que houve com Carlos Augusto. Estou sofrendo muito, com medo do que possa ter-lhe acontecido. Diante das lágrimas que agora dificultavam a fala de Rafaela, Augusto considerou. Este não é assunto para tratarmos no confessionário. Pode esperar até que eu termine as confissões. Em minha casa conversaremos com mais privacidade. Não, preciso ser ouvida em confissão. Não tenha receio. Tudo o que me disser estará resguardado. Rafaela sentia que podia confiar nele. Enxugou as lágrimas, saiu e sentou-se num banco do outro lado, onde não havia ninguém. Teve que aguardar até o término da última confissão. Quando Augusto saiu do confessionário, ela fez menção de se levantar para segui-lo, mas algumas beatas o detiveram para uma conversa. Enquanto ele atendia as mulheres, Rafaela o observava, surpreendendo-se com a beleza daquele jovem padre. As beatas falavam e gesticulavam. Algumas alisavam seu rosto, mostrando-lhe uma notícia no jornal. O nome e a fotografia de Augusto figuravam em uma pequenina matéria. No dia anterior, ele arriscara a vida para salvar um gatinho preso no telhado de um barracão em chamas. Um padre de batina, no alto de uma escada, levando arranhões de um gato assustado. Enquanto as labaredas avançavam pelos degraus, tinha de virar notícia. Quando por fim conseguiu se desvencilhar das beatas, fez um sinal quase imperceptível para que Rafael o seguisse. O senhor é alguma celebridade? Indagou. A covinha em seu queixo se acentuou com um sorriso, levando Rafael a pensar no desperdício que era um homem bonito feito ele ter se tornado padre. Não, respondeu serenamente. Foi só um gatinho que salvei de um incêndio. Então é um herói. Ele tornou a sorrir sem responder.
Em poucos instantes, adentraram a casa de Augusto. Era pequena e simples, porém bastante aconchegante e confortável. O cão veio lá de dentro, abanando o rabo, tentando subir pelas pernas de Augusto. Ele se abaixou para apanhar o cãozinho no colo, censurando-o com amorosidade. Fique quieto, Lulu, comporte-se. Se Rafaela não estivesse tão aflita, teria adorado brincar com Lulu. Ela fez um carinho na cabecinha dele e seguiu Augusto até a sala. Espero que não repare, falou ele. Não sou muito dado a luxos. Não, está ótimo. Sua casa é muito bonita e bem cuidada. Ouvindo a voz do padre, Neuma se aproximou, esfregando as mãos no avental. Audade ficara com Rafaela, ergueu as sobrancelhas e falou mal-humorada. Não sabia que tinha visitas. Como Augusto não respondesse, ela mudou de assunto. Posso tirar o almoço? Pode. E ponha mais um prato à mesa. Rafaela vai almoçar conosco. Rafaela pensou em protestar, contudo a voz do padre era tão cativante, seu sorriso tão meigo e seu olhar tão doce que ela não resistiu. Comeram com uma certa rapidez, pois Rafaela não queria falar nada na presença de Neuma. Ao final da refeição, Augusto conduziu até um pequeno pomar atrás, protegido por muros altos, que impediu a visão do exterior, onde uma mesa de madeira rústica havia sido estrategicamente posicionada à sombra de uma mangueira. Venha, chamou ele. Vamos nos sentar aqui. Tenho ainda 1 hora. O lugar era lindo, com flores viçosas e muitas árvores. Sentada de frente para ele, Rafaela deixou-se envolver pelo prazer que aquele local proporcionava. Fresco, agradável, seguro, um jardim dentro dos limites da igreja que ninguém podia ver. Não sabia que a igreja tinha um pomar, comentou ela olhando ao redor. Ou jardim, não sei bem. Ele sorriu e respondeu satisfeito. Não tem. A casa foi comprada por mim. Ao lado da igreja não podia querer localização melhor. E ainda veio com esse quintal maravilhoso, cujas flores e árvores gosto de cultivar. Pensei que os padres vivessem em casas fornecidas pela igreja. Alguns, mas eu quis comprar a minha. É muito antiga, tem até um porão com janelinhas, está vendo ali? Olhando na direção que ele apontava, viu as minúsculas janelas basculantes do porão. Como ele consultasse o relógio, ela iniciou a conversa. Bom, padre, como disse, nós estávamos fugindo e Carlos Augusto foi preso. Não tenho notícias dele nem de Rogério há quase 3 meses. Já tentamos de tudo, mas ninguém sabe de nada. Por isso fiquei pensando, será que o senhor, que deve conhecer tanta gente, não teria como tentar descobrir o paradeiro deles? Ela começou a chorar novamente, de cabeça baixa, deixando Augusto confuso e pensativo. Aquele não era um pedido incomum, ele ajudava a gente a fugir e se esconder, mas tinha quem descobrisse o paradeiro de pessoas desaparecidas. Imaginou o sofrimento daquelas mães, sem saber o que acontecera aos filhos, avaliando a dor que estariam sentindo. De fato, ele conhecia muitas pessoas, inclusive um militar que se confessava com ele. Desde o início, o general Odílio se opusera ao golpe, embora nunca o fizesse abertamente. Contrário às torturas, procurava não tomar parte nesse tipo de atividade, atendo-se a questões administrativas e burocráticas. Era ele que apelaria. Você tem caneta e papel? Indagou ele. Quero que escreva o nome completo dos dois. Ela retirou os objetos da bolsa, escreveu os nomes e entregou-lhe o papel. Depois de ler e guardá-lo no bolso interno da batina, Augusto procurou confortá-la. Agora não se preocupe, deixe comigo. O senhor acha que consegue? Farei o possível. Como saberei que o senhor conseguiu? Anote seu telefone. Ligarei para você assim que tiver alguma coisa. Rafaela deixou com ele o número de seu telefone e foi para casa mais calma, confiante na palavra do padre. Agora não tinha mais dúvidas. Estava certa de que podia confiar nele. Capítulo 9. A vigilância se tornara ostensiva. Era bem possível que Carlos Augusto e Rogério, premidos pela tortura, houvessem revelado os nomes das moças e o local onde se encontravam. Com esse medo, elas deixaram de se falar, nem se atreviam mais a ligar uma para a outra. Olhando pela janela da sala, Rafaela tremia de preocupação.
Os pais não desconfiavam de nada e o irmão era ainda muito pequeno para se ocupar com aquelas coisas. Sentados na sala, o pai e o irmão assistiam um jogo de futebol, enquanto a mãe se distraía fazendo crochê. Quando de repente o telefone tocou, a mãe gritou da cadeira de balanço: "Atenda, Rafaela." De má vontade, ela deixou a janela para atender. "Alô? Poderia falar com a Rafaela, por favor?" Imediatamente, ela reconheceu a voz de Augusto e retrucou baixinho: "Sou eu. Sei que hoje é sábado, mas você poderia vir aqui? Tenho novidades para você." Como o telefone podia estar grampeado, impedindo-a de falar abertamente, ela respondeu ansiosa: "Já estou indo." Saiu pela porta dos fundos sem ser percebida. Pulou o muro do vizinho que dava numa vila e ganhou a rua, despistando o espião. Pouco tempo depois, adentrava a igreja, vazia aquela hora. Apenas Augusta aguardava em frente ao altar. Assim que ele a viu, levantou-se e se aproximou. Veio rápido, observou. Estou com pressa, então. Descobriu alguma coisa?" "Infelizmente, as notícias que tenho não são as melhores. Quero que você se prepare para o pior." Antes de ele falar, Rafaela começou a sentir-se mal, presa de forte tonteira. Augusto a fez sentar-se no banco mais próximo, sentando-se ao lado dela. "Ele está morto, não está?" Ela quase afirmou. "Está." Foi a resposta direta. Como era de se esperar, Rafaela desabou num pranto sentido e doloroso, deitando a cabeça no colo do padre. A reação dela deixou-o confuso. Sem saber como proceder numa situação como aquela, Augusto pôs-se a dar-lhe tapinhas amistosos nas costas sem dizer nada. Depois de muito chorar, ela conseguiu se acalmar um pouco. Levantou a cabeça e enxugou os olhos. "Ele foi torturado? Ah, meu Deus, como deve ter sofrido." Ele e o amigo estiveram um tempo no DOPS. Depois foram transferidos para o Doi-Codi, na Tijuca. Carlos Augusto foi morto há uns 15 dias, mais ou menos, e o outro rapaz ainda continua lá. Rogério está vivo. Não sei se podemos dizer que está vivo, dadas as condições em que se encontra. Fui informado de que ele está muito machucado. Parece que ambos foram submetidos às mais cruéis espécies de tortura. Rafaela sentiu um calafrio e observou com voz sofrida. E Carlos Augusto não resistiu. Carlos Augusto não resistiu porque não falou. Recusou-se a entregar a seus companheiros. Já Rogério forneceu algumas informações preciosas a seus torturadores. Que tipo de informações? O local de encontro. A polícia já achou o apartamento e descobriu material subversivo guardado lá. Meu Deus! Então Simara e eu estamos em perigo. Vocês duas estão na mira dos militares. Eles sabem que são amigas dos rapazes, só o que lhes falta é apurar se participaram das atividades ilegais. Carlos Augusto não lhes disse nada sobre vocês. O que eles descobriram foi através de investigações próprias. Eu soube, inclusive, que o seu namorado inocentou e a sua amiga de qualquer envolvimento com o grupo. E perdeu a vida por isso. Lamentou ela aos prantos. Deu a vida para nos salvar. Ele foi um homem corajoso e leal. Não traiu os companheiros nem sob tortura, embora não se possa culpar quem o faça. Nem todos possuem a mesma fibra. Só quem é torturado conhece o limite de sua dor. Às vezes ela é tão grande que a vontade desaparece, e só o que se quer é que pare de doer. Está dizendo isso para justificar a atitude de Rogério? É isso, padre. Carlos Augusto pode morrer para não nos entregar, mas se Rogério fizer, está tudo bem. Não o culpe por algo a que você mesmo não sabe se resistiria. As palavras dele fizeram sentido. Havia bem pouco tempo ela estava arrependida de ter se juntado ao grupo. E dizia a Silmária que não queria mais prosseguir, isso sem sofrer qualquer tipo de tortura, premida apenas pelo medo. Tem razão, padre. Seria uma exigência injusta para com Rogério. Deve ser horrível o que ele está sofrendo. E Carlos Augusto? Calou-se a voz embargada. Onde está o corpo? Ninguém sabe. Engolindo o soluço, conseguiu indagar. Não há como recuperar o corpo. Impossível. Parece que está enterrado numa cova em local secreto. Nem o meu informante soube me dizer onde é. Quem é o seu informante? Não posso revelar.
Por favor, nunca mais me faça essa pergunta. Desculpe-me, padre. Sei o quanto o senhor e esse informante devem ter se arriscado. Ele muito mais do que eu. Estou lhe revelando essas coisas confiando que você não as contará a ninguém. Nem a família. Infelizmente, nem a família. Se os pais começarem a falar, não vai ser difícil chegarem até nós. Entendo. Sei que pode parecer insensível de minha parte, mas acredite-me, não é. Faço isso para preservar as pessoas envolvidas, pessoas que são importantes para o nosso movimento. Que movimento? Um movimento chamado Esperança. Faço parte de um grupo que ajuda perseguidos políticos a fugir e se esconder. Alguns conseguimos até tirar do país. Contudo, se formos descobertos, tudo irá por água abaixo. Eu não sabia. Admirou-se ela. Padre, quem iria imaginar? Ninguém imagina, e é por isso que dá certo. Posso participar também? Gostaria de ajudar. Lamento, mas você não está em condições. Está precisando da nossa ajuda agora. Porque estou sendo vigiada? Exatamente. Carlos Augusto morreu para não delatá-las, mas algo me diz que Rogério não terá a mesma fibra. É apenas questão de tempo até ele confirmar a participação de vocês. A polícia já sabe quem são e onde moram. Prendê-las não será difícil. Meu Deus! Horrorizou-se Rafael. O que faremos? Avise sua amiga para fugir e desapareça você também. Para onde eu vou? Não sei. Faça uma viagem, saia do país antes que seja tarde. Não posso sair do país. Tenho apenas 19 anos, nem passaporte possuo. Podemos ajudá-las. Mas e se tudo não passar de impressão, não fiz nada? Você estava distribuindo panfletos subversivos. Acredite, isso é muita coisa. Pode ser que Rogério não diga nada e eu tenha que fugir à toa. Não quero deixar minha casa, tenho medo de ficar sozinha. Você é quem sabe, mas pense bem. Tudo indica que vocês estão na mira dos militares. Quer esperar até que seja tarde demais? De olhos novamente baixos, ela tornou a chorar. Não queria isso, desabafou. Quando me envolvi com o grupo, queria apenas ficar junto de Carlos Augusto. Jamais parei para medir as consequências. Isso não adianta agora. Você e sua amiga correm perigo. Sei que é difícil de aceitar, mas é a verdade. O que eu posso fazer? Meti-me em uma enrascada sem igual. Meu Deus, só queria minha vida de volta. Ser uma estudante comum, sair com meu namorado, só isso. Essa vida no momento não existe mais. Sua realidade agora é outra. O que farão comigo se me prenderem? Não vamos pensar nisso por enquanto. O mais importante é fugir. Você contou a alguém que esteve aqui? Deixe-me pensar. Não, acho que não. Você acha ou tem certeza? Ela pensou mais um pouco, até que confirmou. Tenho certeza. A quem poderia contar? Além de Silmara, ninguém sabe o que eu fazia e não contei a ela, tenho certeza. Ótimo. Assim não corremos o risco de chegarem até nós. Olhe, Rafaela, você pode não gostar, mas vai ter que desaparecer por uns tempos, até para a segurança de sua família. E avise Silmar o quanto antes. Eu, no seu lugar, nem voltaria para casa. A qualquer momento você pode ser presa. Ela chorava cada vez mais, terrivelmente arrependida de haver se envolvido com aquele movimento. Amava Carlos Augusto, mas jamais deveria ter misturado as coisas. Entrara num caminho sem volta, que agora lhe mostrava a seriedade e o perigo do que fizera. Não posso simplesmente sumir. Tenho que avisar meus pais, falar com Silmara. Faça isso quanto antes. Só não revele aos seus pais quem está ajudando. Não entre em detalhes. Quando tudo estiver pronto, telefone para esse número. Ele lhe deu um cartãozinho com o telefone de uma loja de animais. Diga que tem esperança de poder montar um aquário. O atendente vai lhe perguntar: com que tipo de peixes? E você responderá: peixes raros de água salgada. Quantos peixes você quer? Prosseguirá ele. 2, você dirá, caso Silmar acompanhe ou 1 se estiver sozinha. Ele então informará que vai providenciar, mas perguntará se você tem dinheiro e pode esperar. Diga que sim. Se tiver dinheiro, tempo, ou não, se estiver em dificuldades ou não tiver onde se esconder. Dependendo da sua resposta, ele mandará que vá até em dia e horas determinados para apanhar os peixes, ou seja, passagens e passaportes falsos.
ou dará um jeito de apanhá-la onde estiver, para escondê-la até que tudo esteja pronto. Entendeu bem? Rafaela estava confusa e assustada. Parecia que, de repente, virara personagem de algum filme de espionagem internacional. Não entendi nada, retrucou ela aturdida. O que é tudo isso? Esse é o diálogo combinado por nós para identificarmos os fugitivos. É preciso que você o decore bem e se lembre das perguntas que irá ouvir. E se um cliente de verdade ligar, pedindo as mesmas informações? Isso nunca aconteceu. A loja de animais é real, mas esse número foi destinado ao nosso movimento. Vamos repetir o diálogo até que você o decore bem. Durante quase uma hora, permaneceram repetindo as frases que ela deveria dizer e ouvir. Podemos parar? Pediu ela. Já decorei tudo e estou ficando nervosa. Não posso acreditar que isso vá acontecer comigo. Isso já está acontecendo com você. Não se iluda desnecessariamente. Rogério vai falar tudo, mais cedo ou mais tarde. Procure se proteger antes que seja tarde demais. Ela tornou a chorar e agarrou a mão dele, causando-lhe uma leve comoção. Ah, padre, por que me deixei envolver nessa loucura? Não adianta lamentar, ponderou ele, puxando a mão. Agora é hora de agir. Está certo, concordou ela, enxugando as lágrimas. O senhor tem razão. Estou tentando fugir do problema, mas preciso fugir do mundo mesmo. Já decorei o diálogo. Amanhã falarei com Silmar e em seguida telefonarei para esse número. Ótimo. Quando o atendente lhe disser para ir buscar os peixes, vá até o endereço que ele vai lhe dar. E depois providenciaremos sua fuga do país. E se eu estiver sendo seguida? Você foi seguida até aqui? Não. Consegui sair pelos fundos sem que ninguém me visse. Muito bem. Se estiver sendo seguida, dê meia volta e vá para casa. E aí não irão me ajudar? Sinceramente, não sei. Se você for seguida até a loja, colocará em risco toda a nossa operação. Temos conseguido êxito porque ninguém ainda desconfiou que a loja de animais é apenas uma fachada. Ainda trêmula, Rafaela agradeceu e saiu. Fez o caminho de volta para casa em lágrimas, pensando em Carlos Augusto, lembrando-se de tudo de bom que haviam vivido juntos, mas ele agora estava morto. Ela sob ameaça de prisão e tortura. Ainda bem que encontrara Padre Augusto e não se enganara com ele, porque a partir de agora estava entregue em suas mãos. Capítulo 10. Rafaela nem pôde entrar em casa. Logo ao se aproximar, notou uma movimentação estranha em sua porta. Como dois homens suspeitos andavam de um lado ao outro em frente ao portão, ocultou-se atrás de uma árvore. Um terceiro se postou bem rente à entrada, enquanto um outro tocava a campainha. A mãe veio atender e nem teve tempo de conversar com os estranhos, que irromperam porta dentro, empurrando-a para o lado. De onde estava, Rafaela não tinha uma visão completa do interior da casa, mas sabia que eles a revistaram à sua procura. A mãe ficou encostada na parede do vestíbulo, as mãos tapando a boca apavorada sem saber o que fazer. Um dos homens, que parecia um pouco mais tranquilo, conversou com ela e lhe mostrou algo que parecia uma pasta, deixando-a com os olhos cheios de água, o olhar de pânico de quem se vê diante de uma inevitável tragédia. Rafaela não esperou mais. Deu meia volta e saiu caminhando mais naturalmente que suas pernas bambas permitiam, até virar a esquina e começar a correr. Nem bem iniciou a corrida, tombou de frente com um homem alto e corpulento, que a segurou pelos braços. Olhando-a friamente nos olhos, indagou com desdém. Vai aonde com tanta pressa? Eu? Balbuciou ela apavorada, reconhecendo ali um possível agente do DOPS. Estou atrasada para a faculdade. É? E onde estão seus livros? Ela não respondeu. Olhou para o homem com o desespero estampado no olhar, tentando soltar os cotovelos de suas mãos fortes. O agente levantou os olhos para a esquina e, vendo que ninguém se aproximava, disse bem baixinho: desapareça. E nunca mais volte aqui, se quiser que a sua família permaneça viva. Sem mais nem menos, ele a soltou. Rafaela mal podia acreditar no que acontecera. Aquele homem, visivelmente da polícia, dava-lhe a oportunidade de fugir antes que os outros aparecessem. Ela não era propriamente bonzinho, mas tinha uma filha da idade de Rafaela, e foi o amor que sentia pela menina
que facilitou a intervenção de espíritos amigos mandados ali para ajudá-la. E se fosse sua filha, sugeriu uma voz interior. E se fosse minha filha, repetiu ele mentalmente. Não quero ser responsável pela morte de uma moça, uma criança que provavelmente nem sabia no que estava se metendo. Rafaela ainda titubeou, pensando que talvez ele a mandasse fugir para justificar matá-la pelas costas. Contudo, não havia tempo para temer. A situação era urgente. Se ela não escapasse naquele momento, talvez nunca mais conseguisse. Engolindo o terror, passou rente ao policial e desatou a correr, entrando no primeiro ônibus que apareceu. Ainda tremendo de susto, permaneceu sentada no banco de trás, pensando no que fazer, vendo em cada rosto as feições endurecidas dos agentes do DOPS. O ônibus tomou a direção da Avenida Brasil e ela deixou-se ficar, seguindo até o subúrbio de Olaria. Ao saltar, olhou para os lados sem saber aonde ir. Desnorteado e sem rumo, parou no primeiro orelhão que encontrou, tateou na bolsa em busca de fichas até que encontrou uma. Com as mãos trêmulas de nervoso, quase deixou cair a ficha, mas conseguiu se controlar, depositando-a na ranhura do aparelho. Discou o número de sua casa e quase deu um grito quando uma voz estranha atendeu. Imediatamente, ela desligou o telefone, suando frio em pânico. Os homens com certeza ainda estavam em sua casa. E se fizessem mal a sua mãe ou seu irmão? Um terror atroz tomou conta dela, levando a pensar em se entregar para que não fizessem mal à sua família. No entanto, lembrando-se do estranho encontro que a levara até ali, acalmou-se. O homem dissera que ela deveria desaparecer para que eles ficassem bem, portanto, o melhor era não voltar a procurá-los. Caminhando de uma calçada a outra, logo chamou a atenção e ela resolveu seguir em frente, até o próximo orelhão. Apanhou uma nova ficha e ligou para a casa de Silmara. O apartamento já havia sido descoberto, mas será que a Silmara estava em segurança? Na casa da amiga, a voz que atendeu soou nervosa e assustada. Quem está falando? É uma amiga de Silmara da faculdade. Que amiga? Temendo que a ligação estivesse sendo rastreada, Rafaela bateu o telefone, preocupada com Silmara. Pelo tom de voz da mulher que atendeu, provavelmente sua mãe, dava para deduzir que alguma coisa havia acontecido. Só esperava que Silmara houvesse fugido. Com a mão sobre o fone, começou a chorar, mas logo uma batidinha em seu ombro a fez abrir os olhos e se virar aterrada. Não fique assim, confortou uma senhora de seus 60 anos. Homem nenhum vela as lágrimas de uma moça bonita feito você. Dando um sorriso sem graça, afastou-se do telefone, caminhando a esmo pelas ruas. Entrou num bar e pediu um refrigerante. Enquanto ingeria a bebida refrescante, pensava em que atitude tomar. As coisas haviam saído do controle. Começava a se desesperar. Tinha ainda um último recurso. Apanhou o cartãozinho que o padre lhe dera, pagou a bebida e comprou um monte de fichas telefônicas. De volta ao orelhão, discou para a loja. Quando atenderam, ela foi logo falando. Tenho esperança de montar um aquário. Fez-se um silêncio momentâneo até que a voz retrucou. Com que tipo de peixes? Peixes raros de água salgada. Quantos peixes você quer? Vou providenciar. Tem dinheiro e pode esperar? Tenho dinheiro, mas não posso esperar. Ótimo. Vou lhe dar o endereço de nossa loja. Decore-o, por favor. Sim. Foi preciso repetir o endereço 4 vezes, até que Rafaela o memorizasse. Não era permitido anotá-lo, porque assim, se a polícia prendesse, não descobriria o galpão onde eram realizadas as operações de proteção e fuga dos perseguidos políticos. Quando ela desligou, estava mais aliviada. Ao menos o tal galpão ficava para aquele lado. Era só pegar um ônibus até Realengo, que ficava além de onde ela estava. Parada no ponto de ônibus, sentiu o desespero se avizinhar. A cada transeunte que passava, ela se encolhia e virava o rosto, com medo de que lhe registrassem as feições. Mexia nos cabelos, dava voltas ao redor do próprio corpo, evitava encarar quem quer que fosse. Um carro da polícia passou bem devagar pela rua, observando atentamente os pedestres. Estavam à procura de um assaltante que acabara de roubar uma loja de comestíveis e examinavam cada um como possível suspeito.
Embora os policiais não estivessem procurando por Rafaela naquele lugar, naquele momento, ela sentia como se estivessem ali por causa dela. Quando a patrulha passou pelo ponto de ônibus, ela gelou e seus pés petrificaram. Não conseguia se mover. O carro da polícia seguiu avante lentamente, indo parar poucos metros adiante. O motorista olhava pelo retrovisor, enquanto o homem ao lado dele se virara para estudar melhor o ponto. A luz de ré do carro se acendeu e o veículo voltou com um pouco mais de velocidade, como se o sangue parasse de correr pelas veias. Todo o corpo de Rafaela enrijeceu. O policial parecia olhar diretamente para ela. Olhava, contudo, para o homem escondido atrás dela, um rapaz de seus 18 anos, magro, em atitude suspeita, igualzinha dela. Evitava o contato com a polícia. Como Rafaela desconhecia o assalto e não viu o assaltante, pensava que a polícia estava ali por causa dela. O policial saltou do carro e se aproximou. Na mesma hora, ela e o ladrão tiveram a mesma reação. Ambos desataram a correr, um em cada direção. O policial confuso não entendia por que aquela moça corria também, mas a experiência lhe dizia que se ela fugia, era porque devia algo à polícia. O outro entendeu da mesma forma, porque saltou do carro rapidamente e partiu no encalço de Rafaela, enquanto o primeiro ia atrás do assaltante. "Parada aí, moça", gritou ele. Rafaela não parou, arriscando-se a levar um tiro pelas costas. Saiu em desabalada carreira pela rua com o policial logo atrás. Atravessou na frente dos carros e quase foi atropelada, mas a ousadia lhe valeu alguns metros de distância, já que o policial teve que parar para não ser atingido pelos automóveis no trânsito intenso da Avenida Brasil. Ela nem titubeou, entrou na primeira transversal e continuou a correr feito louca, só parando quando o peito quase explodiu com a falta de ar. Estava numa rua pequena, de pouco movimento. Foi caminhando encostada aos muros, tentando não deixar visível nem a sua sombra. As ruas ali eram feias e mal cheirosas, com casas de tijolos sem reboco, o esgoto desaguando no chão. Rafaela sentiu medo, mas mesmo assim ficou perambulando por ali, agarrada à bolsa, engolindo as observações grosseiras e pornográficas dos homens. Quando voltou à Avenida Brasil já era noite fechada. Precisava desesperadamente tomar o ônibus para o local de encontro com seus salvadores. Como muitas horas haviam se passado desde seu primeiro contato com eles, resolveu ligar de novo. O horário de expediente havia muito encerrado, de forma que ninguém atendeu. Mesmo assim, tomou o ônibus para Realengo. O local de encontro era um galpão descuidado, onde uma tabuleta exibia o nome, Loja de Animais de Realengo. Experimentou a porta principal, estava fechada, tudo às escuras. Rodeou o galpão em busca de uma outra entrada e encontrou uma porta lateral também fechada. Embora as janelas altas de vidro não exibissem nenhuma luz, resolveu chamar. "Alô? Tem alguém aí?" Apenas os grilos atenderam ao seu chamado. Nada, não havia mais ninguém ali. Desesperada, Rafaela arreou no chão e começou a chorar. Não sabia para onde ir. Para casa não podia mais voltar. O agente fora bom com ela, deixando-a partir. Todavia alertara para não tornar a aparecer. E ela não pretendia pôr em risco a família. Talvez fosse melhor encontrar um canto para dormir até o dia seguinte, quando alguém apareceria. Os ruídos da noite e do desconhecido, contudo, não permitiram que ela ficasse. A cada som, cada movimento, Rafaela imaginava homens da polícia surgindo e prendendo-a com brutalidade. Com o medo aumentando, tomou a única solução possível naquele momento. Capítulo 11. Augusto mantinha a mente concentrada na pilha de provas que ainda tinha para corrigir, sentindo os olhos piscarem de vez em quando, mordidos pelo sono. Quando adormecia, a cabeça tombava para a frente e ele empertigava o corpo, esfregando os olhos para manter-se acordado. Em seu colo, Lulu dormia despreocupado, remexendo-se sempre que ele cabeceava. Foi um dia difícil na paróquia, com 2 extrema-unções para dar, coisa que não era muito comum. Como não podia deixar de atender ao chamado dos fiéis, deixava as provas para a noite e fora cumprir o dever que o sacerdócio lhe impunha. Ele esticou os braços
e deu um bocejo comprido, cerrando os olhos momentaneamente. Um som familiar de bandeja despertou seus sentidos, e logo o aroma do café fresco que Neuma entornava na xícara deu-lhe um certo ânimo. Passei um cafezinho para o senhor, anunciou ela, está fresquinho. Augusto deu-lhe um sorriso de gratidão e apanhou a xícara com o café fumegante. Bebeu a goles pequenos, estalou a língua e comentou: café igual a seu, Neuma, ninguém faz. Rindo de satisfação, ela acrescentou preocupada: não devia trabalhar tanto. Ler no escuro faz mal à vista. O movimento na paróquia tem sido constante, como você sabe. Não pude corrigir as provas durante o dia e tenho que entregá-las amanhã. O senhor é muito responsável. Devia tirar umas férias. Não posso me ausentar agora, com tantas coisas para fazer. Ainda se tivesse um substituto. Padre Cláudio não pode ajudar? Padre Cláudio tem os seus afazeres. E por falar nisso, os seus já deviam ter terminado. O que está fazendo acordada até essa hora? Vim preparar o seu café, já vou me deitar. Acho bom, Neuma. Não é justo que você fique acordada até tarde cuidando de mim. Ela ia responder alguma coisa quando um ruído distante de pancadas chegou aos seus ouvidos. Os dois pararam de falar ao mesmo tempo. Lulu levantou a cabeça. Parecia que alguém batia no portão de entrada da casa paroquial. Quem será uma hora dessas? Indagou Neuma assustada. Não sei, mas deve ser importante pela forma como batem. Por que não usam a campainha? Augusto se levantou para abrir a porta da frente, espiando o quintal vazio. Estranhamente percebeu que o eco das batidas não provinha do portão da frente, que tinha ligação com a rua, mas do outro, bem estreitinho, que dava acesso à igreja, fechada àquela hora. Augusto não sabia como haviam conseguido passar. O senhor vai atender, cochichou Neuma, apertando-se ao penhoar. Vou, é claro, mas pode ser um ladrão. Ladrões não batem a porta. Decididamente, Augusto apanhou a chave do portãozinho e saiu. O barulho de seus passos fez cessarem os murros e ele indagou apressado. Quem é? Quem está aí? Após um curtíssimo instante de silêncio, a voz insegura de Rafaela elevou-se por cima do muro. Sou eu, padre Rafaela, lembre-se. Na mesma hora, o portão se abriu, revelando uma menina assustada, rosto lavado em lágrimas, a calça manchada de sangue na altura da coxa. Meu Deus, minha filha, o que foi que aconteceu com você? Espantou-se ele, puxando-a para dentro. Machucou-se. Cortei a perna pulando o portão da igreja, balbuciou ela entre soluços. Perdoe-me, padre. Estava desesperada, não sabia para onde ir. Ele ajudou a caminhar até a sala, onde Nelma os aguardava com cara de espanto. Depressa, Nelma, ordenou ele. Vá buscar mercúrio cromo e gaze para fazermos um curativo na moça. A criada veio com o material de primeiros socorros e puxou uma cadeira para perto de Rafaela. Pode deixar comigo, padre, disse ela. A moça vai ter que tirar a calça e é melhor o senhor ir lá para dentro. Quando estiver terminado, eu chamo. Augusto obedeceu em silêncio, enquanto Neuma ajudava Rafaela a tirar a calça suja de lama e sangue. Após limpar a ferida, avaliou sua extensão. Acho que devia levar uns pontos. Não pode apenas limpar e fazer um curativo? Retrucou Rafaela em tom de súplica, com medo de ir ao pronto-socorro. Vou tentar. Neuma fez um excelente trabalho de enfermagem. Conseguiu estancar o sangue e caprichou no curativo. Acho que está bom, prosseguiu ela. Vou chamar Padre Augusto. Obrigada, sussurrou Rafaela, sentindo que a perna não ardia tanto. Ouvido colado na porta, Augusta abriu assim que ouviu os passos de Neuma se aproximando pelo corredor. Então, indagou aflito como ela está. O corte foi fundo, mas acho que vai sarar. Graças a Deus. Quem é essa moça, afinal, padre? O que ela veio fazer aqui a uma hora dessas e ainda por cima, pulando o portão da igreja? Seja o que for, ela precisa da minha ajuda, da nossa ajuda. Ela anda metida em alguma encrenca? Ele não respondeu. Será com o governo ou com o namorado? Não nos cabe julgar ninguém, Neuma, lembre-se disso. Deus quer apenas que ajudemos ao próximo. Tem razão, perdoe-me. Foi apenas o espanto da situação. Está tudo bem. Você foi ótima e eu lhe agradeço. Agora deixe comigo. O senhor é quem sabe. Vou me deitar então. Boa noite. Boa noite. A criada seguiu pelo corredor até a cozinha,
passando ao pequeno quarto que ficava ao lado. Ajoelhou-se ao pé da cama para fazer suas orações, pedindo a Deus que olhasse por aquela moça e desse ao padre forças para cumprir suas tarefas diárias. Fazia muitos anos que Neuma trabalhava para Padre Augusto, desde que ele ali chegara ainda muito jovem. Viúva, sem filhos, vivia com dificuldade à custa da parca pensão do marido. No dia em que recebeu a ordem de despejo, refugiou-se na igreja, onde Jesus e os santos, testemunha de suas lágrimas, ajudariam a encontrar uma solução para o seu problema. Não tardou muito para que Padre Augusto, vendo seu desespero, viesse a interessar-se pelo seu caso. Como precisava de alguém que o ajudasse com o serviço doméstico, ofereceu-lhe um emprego, que ela aceitou sem titubear. Assim que ele comprou a casinha nos fundos, mudou-se para lá. Desde então, ajudava-o no que podia, satisfeita com o trabalho e o salário que ele lhe pagava. Neuma confiava inteiramente em Padre Augusto e seria capaz de qualquer coisa por ele. Leal aos extremos, sabia de tudo o que lhe ocorria. Embora não tivesse qualquer participação na organização Esperança, conhecia suas atividades e o envolvimento do padre, o que lhe valia orações diárias pela sua segurança. E agora aquela menina lhe aparecia na porta, vindo não se sabe de onde pedir-lhe ajuda. Mais uma doidivanas envolvida em política. Pelo seu estado, a situação parecia mesmo desesperadora. Sentiu uma pontada de ciúmes diante do excessivo interesse do padre por ela. Contudo, como ele mesmo dissera, não lhe cabia julgar. Rezou novamente, pedindo a Deus que a perdoasse e ajudasse também a menina, para que ela ficasse boa e fosse logo embora. Na sala, Augusto se sentou diante de Rafaela, que bebia café na xícara que ele usara. Quer que apane uma xícara para você? Não é preciso, obrigada, respondeu nervosamente, mas acho que bebi o seu café. Não tem importância. Agora conte-me, porque veio aqui no meio da noite nesse estado, arriscando-se a cair e quebrar o pescoço ou coisa pior. Imagino que você não teve tempo de buscar a ajuda que eu lhe sugeri. Isso mesmo, padre. Não pude nem entrar em minha casa. Em minúcias, Rafaela narrou tudo o que lhe acontecera naquela noite, desde o momento em que vira os homens em sua casa, até a ida frustrada ao galpão, não se esquecendo de contar sobre o policial que mandara que ela sumisse e nunca mais voltasse, caso desejasse que sua família não fosse morta. Você fez bem em me procurar, disse ele. A polícia deve estar atrás de você, mas creio que ninguém sabe que esteve aqui. Ninguém. Não contei nem a minha mãe nem a Silmara. Ótimo. Amanhã tentarei eu mesmo entrar em contato com a loja de animais. Precisamos tirá-la do país o quanto antes. Tirar-me do país? Mas para onde vai me mandar ir sozinha? Chorando, ocultou o rosto entre as mãos. Augusto segurou as mãos dela com ternura, procurando tranquilizá-la. Desde o começo, você sabia que ia para o exterior. O plano sempre foi esse. Eu sei, mas até então, tudo estava apenas na idealização. Agora que a concretização desse plano está próxima, estou apavorada. Procure se acalmar. Vai dar tudo certo, você vai ver. Temos pessoas no exterior que lhe darão suporte nos primeiros meses. Ah, padre, nunca me imaginei numa situação dessas. Não sou como Carlos Augusto ou a Silmara, que são corajosos e enfrentam tudo. Eu estou apavorada. Não sei o que vou fazer lá fora, tenho tanto medo. Ela lhe pareceu tão frágil naquele momento que Augusto não resistiu. Deu-lhe um abraço que ela pretendia paternal, mas que fez um fogo subir por todo o seu corpo e confundir-lhe a mente. Ela sentiu a mesma coisa, porque se apertou a ele de tal forma que o calor de um passou a ser o calor de ambos. Aturdido com aquele sentimento que jamais havia experimentado, Augusto afastou-a de si, fitando-a com olhar de dúvida e medo. Não entendia que coisas eram aquelas que sentia e que jamais sentira por ninguém, nem pelos garotos do seminário, numa época em que tinha certeza que só se interessaria por homens, mas jamais se interessara por garoto algum, atribuindo o fato às orações e penitências que seu confessor lhe passava. Julgava haver conseguido conter a má tendência, dominando o pecado com sua vida exclusivamente dedicada a Deus, vencer a si mesmo antes de se deixar cair em tentação.
Ao menos era isso que sempre pensara. Nunca em toda sua vida ousara levantar os olhos para mulher alguma, com qualquer sentimento que não fosse de um pai. Tolhido em seus desejos, pelo medo da homossexualidade, jamais se permitira qualquer tipo de aproximação sexual. Certo de que, se não fosse padre, teria descambido para uma vida promíscua ao lado de outros homens. Nunca pensou que pudesse desejar uma mulher. Agora, contudo, seu corpo confundia, levando todos aqueles anos de abstinência e expiação a lhe parecerem inúteis e sem sentido. A mulher que tivera em seus braços, por apenas uns minutos, lhe despertara um sentimento desconhecido, mas muito semelhante àquele que a vida toda fora orientado a evitar. Balbuciou confuso. Verei o que fazer. Por favor, padre, ajude-me. Não me abandone nessa hora. Farei o que disser. Ficarei escondido onde o Senhor mandar, mas, por favor, não me mande embora do país. Durante alguns instantes, Augusto ficou olhando para ela, pensando no que fazer para escondê-la. A ideia brotou rápida e ele afirmou com certeza: você pode ficar aqui. A casa é pequena, mas os muros são altos e rodeados de árvores. Tenho até um flamboyant ao fundo, com uma copa frondosa e florida. Ninguém irá vê-la. Aqui? Não, padre, é perigoso. Se for descoberta, prenderão o senhor. Se você for descoberta e eu for preso, nada mais terá acontecido senão a vontade de Deus. Você pode ficar no porão. É pequeno, cheio de coisas velhas, mas podemos limpá-lo e arrumar um cantinho para você. Só não tem banheiro. O senhor tem certeza? Tenho. Você tem razão. Uma moça frágil feito você não vai sobreviver sozinha por muito tempo. Minha casa é segura e tranquila. E a criada? Neuma é de confiança. Não vai contar nada a ninguém. Você vai precisar de sua ajuda enquanto eu não estiver aqui. E se alguém entrar aqui de repente? Há duas maneiras de se chegar aqui em casa, pela rua ou pela igreja. O portão da igreja é aquele por onde você veio, e só eu costumo passar por ali. Além de mim, apenas Neuma tem a chave. A entrada normal é pela rua, um corredor comprido que também serve de entrada de carros, ladeado por muros altos. No final há dois portões, o da garagem, que está sempre trancado, já que não tem o carro, e o de pedestres, colado a ele, que tem campainha. Assim, se alguém vier aqui, terá que tocar para ser atendido. Isso lhe dará tempo de se esconder no porão. Está bem. Agora, porém, nada poderemos fazer. É tarde, você deve estar cansado e eu tenho que terminar de corrigir essas provas. Não posso mudar minha rotina, ou alguém poderá desconfiar. Vou arranjar-lhe travesseiros e lençóis para você dormir no sofá por esta noite. Não é muito confortável, mas serve. Para mim está ótimo. E terá Lulu por companhia, falou sorrindo, tentando descontraí-la. Acho que ele gostou de você. Pela primeira vez, Rafaela pegou o cachorrinho no colo. Você é muito bonitinho, comentou, mas o nome que escolheram para você é horrível. Augusto deu uma gargalhada suave e esclareceu. Foi Neuma quem escolheu, mas você está certa, é horrível. Com essas orelhas, você parece o Sr. Spock, de Jornada nas Estrelas. Não é que você tem razão? Não podemos trocar o nome dele? Spock tem mais a ver. Por mim, tudo bem. De hoje em diante, ele vai se chamar Spock. Como o sofá era muito pequeno, Rafaela teve que dormir encolhida. Contudo, sentia-se segura, principalmente porque Augusto estava bem ali diante dela, sentado à mesa, corrigindo suas provas. A presença dele deu-lhe confiança suficiente para permitir que as pálpebras começassem a pesar, atirando-a no mundo de sonhos confusos e amedrontadores, em que o padre surgia como o herói da infância, que a salvava de todos os perigos. Capítulo 12. Era uma rua escura, aquela por onde ele andava. De um lado e de outro, as calçadas pareciam mover-se em ondas, como um chão de argamassa flexível e ruidosa. Curioso, aproximou-se do meio-fio e abaixou-se para espiar. A visão que teve encheu de terror. O que antes pensou serem ondas, vi agora que eram crânios humanos se agitando num poço de trevas, estalando feito vértebras que se partiam em uma colisão. Minha Nossa Senhora! Espantou-se Carlos Augusto, levando a mão ao coração. No momento em que se levantou, cambaleando na direção oposta,
Uma luzinha muito fraca começou a luzir no fim da rua, minúscula, quase invisível. Parecia-lhe um ponto de esperança naquele lugar de horrores. Assustado, Carlos Augusto desatou a correr no meio da escuridão, tentando não olhar para aquelas cabeças que forjavam ondas macabras. Não fazia a menor ideia do lugar em que se encontrava. Depois dos choques e das torturas, não aguentara e desmaiara. A dor fora tão intensa que, quando parou, ele teve a certeza de que havia morrido. Somente a bênção da morte para libertá-lo daquele sofrimento. Sempre ouvira dizer que algum parente ou amigo que antecedera a pessoa na morte viria buscá-la. Contudo, não via ninguém. Ou será que ele, pelas suas práticas subversivas, fora parar no inferno sem chance de perdão? Deus não se mete em política, disse para si mesmo. Carlos Augusto corria com pressa, a visão tolhida pelas brumas ao redor, onde apenas os vultos dos crânios eram discerníveis na escuridão. Corria com tanta pressa em direção àquela luz que não notou uma outra pessoa vindo na direção oposta, correndo tanto quanto ele. O choque entre ambos foi tão violento que o jogou ao chão. Carlos Augusto se levantou na mesma hora, com medo da proximidade das caveiras. Estreitou a vista, tentando enxergar o corpo com que tombara. Na penumbra que caiu ao redor deles, não lhe divisou nem a sombra, não sabia onde o outro estava. Fantasmas não produzem sombras, diz para si mesmo, ainda olhando ao redor. No meio da treva, um choramingar doloroso atraiu sua atenção. Seguiu aquele sonho inexato, preocupado com a pessoa que chorava bem próximo a ele. A passos hesitantes, experimentando o chão em que pisava, não demorou a avistar o vulto de um homem caído no chão, perto do mar de cabeças. Amigo, sussurrou baixinho para não chamar a atenção dos crânios. Você está bem? Ao sentir o toque dos dedos de Carlos Augusto em seu ombro, o outro deu um salto e se pertigou todo, fitando-o com os olhos esbugalhados, cheios de terror. Carlos Augusto? Balbuciou, sou eu. O vulto atirou-se nos braços de Carlos Augusto, que só então reconheceu Rogério, o companheiro que fora preso junto com ele. Meu Deus, Rogério, é você mesmo. Não sei se posso dizer que é um prazer vê-lo aqui. Onde estamos? Sinceramente, acho que estamos mortos. Isso aqui deve ser uma espécie de inferno ou purgatório. Você viu as cabeças? Tornou ele apontando para a calçada. Vi sim. Na verdade, são pessoas exprimidas num tipo de subterrâneo, balançando-se em todas as direções. Que coisa horrível, realmente. Por isso mesmo é que precisamos sair daqui. Venha. Para onde vamos? Para lá. Ele virou o amigo para a frente e apontou. Vê aquela luzinha? Que luzinha? Aquela lá no fundo, não está vendo? Rogério apertou os olhos, na tentativa de enxergar a luz. Porém, só o que viu foi a escuridão. Não vejo nada, anunciou ele. Embora achasse aquilo estranho, Carlos Augusto silenciou. Era óbvio que apenas ele enxergava a luz. Contar isso ao amigo naquele momento talvez o deixasse ainda mais confuso e assustado. Não importava o que ele não visse. Era para lá que iria e levaria Rogério com ele. Com o braço ao redor da cintura do outro, saiu amparando. Rogério parecia muito mais machucado que ele. Eles o torturaram mesmo, não foi? Comentou com pesar. E a você não? Também. Mas eu não falei, não disse nada. Foi por isso que nos mataram. Não estou morto, protestou Rogério acabrunhado. Tudo bem, não está morto. Podemos discutir isso depois. Caminharam por mais algum tempo em silêncio, até que Carlos Augusto continuou a conversa. Está doendo muito? Rogério assentiu. Engraçado. Me torturaram também, mas não estou sentindo nada. Estranho, não acha? Vai ver, só você está morto. Ah, é? E como é que o morto pode carregar um vivo? Não estamos mortos. Negou Rogério novamente. Vivos ou mortos? Não estamos lá muito bem, não é mesmo? Sei que Geraldo foi morto na rua, e o cara que me torturou disse que haviam matado Ana Lúcia. O que me conforta é saber que Rafael e Silmar estão em segurança. Rogério parou de caminhar e encarou Carlos Augusto com desgosto. O que é? Estranhou Carlos Augusto. O que foi? Como você sabe que Silmar e Rafael estão em segurança? Elas andavam com a gente, e não é nenhum segredo que Rafael é sua namorada. Ninguém tem prova contra elas.
E desde quando a polícia precisa de provas para prender alguém? Basta uma denúncia. Sentindo as palavras não ditas, Carlos Augusto soltou e perguntou desconfiado: O que você está querendo dizer? Nada. Desconversou Rogério. Só não quero que você se iluda. Iludir-me com o quê? Rafaela e Silmara podem não estar tão seguras como você pensa. E tem o apartamento, que ninguém sabe onde fica. Carlos Augusto notou o embaraço de Rogério e gritou nervoso: Rogério, você contou algo àqueles desgraçados, contou? Ele começou a choramingar e retrucou entre soluços: Eles me obrigaram, não tive escolha. Se eu não contasse, iam nos matar. Seu idiota, nos mataram de qualquer jeito. Eu não estou morto. Está. Você está morto, não seja estúpido. Que lugar na terra você conhece com essas caveiras ambulantes? Isso é um sonho, um pesadelo, eu vou acordar. Na câmara de torturas? É isso que pensa? Que ainda está amarrado à cadeira de torturas? Com um puxão, Carlos Augusto saiu arrastando Rogério em direção à calçada. Obrigou o amigo a ajoelhar-se e empurrou a cabeça dele bem próximo dos crânios, que se voltaram todos ao mesmo tempo. Não, pelo amor de Deus, Carlos Augusto, tire-me daqui. Não deixe que eles me peguem. Uma das caveiras conseguiu soltar parcialmente os braços e esticou-os para cima, em direção ao pescoço de Rogério, os dedos sem carne se aproximando de sua garganta. Rogério se debatia apavorado, implorando para que o outro o soltasse. Carlos Augusto segurava firme, consumido pela revolta e a indignação. Desgraçado, esbravejou. Morri para salvar as meninas e você as entrega por nada, para morrer também. E agora o que será feito de Rafaela? Perdoe-me, Carlos Augusto, perdoe-me. Chorava ele desesperado. Eu não aguentava mais, sou um fraco. Não tenho a sua coragem. Só Deus sabe o que eu sofri. As mãos descarnadas se aproximavam cada vez mais, ora jogadas para um lado, ora para outro, pela multidão de ossos no poço. E eu não sofri também? Retrucou irado. Teria feito o mesmo por você. Era nosso trato. Suportar a tortura para não entregar nossos companheiros. Mas eu não consegui. Sou covarde, fraco, medroso. Não pude mais suportar tanta dor, não pude. O visível desespero de Rogério só fazia aumentar a raiva de Carlos Augusto. Ele sabia que estava morto e por que morrera, para salvar as meninas, principalmente a Rafaela, que só aderira ao movimento por causa dele. Sentia-se responsável. Não queria que ela sofresse metade do que ele havia sofrido. Ao longe, a luzinha havia parado de brilhar, deixando-os envoltos numa escuridão fria e intensa. Aos seus pés, Rogério se debatia, enquanto as mãos ossudas aos poucos ganhavam liberdade para se movimentar acima do mar de crânios e alcançar o pescoço dele. Quando estavam prestes a tocá-lo, eram empurrados pela onda óssea, mas depois lá vinham elas novamente. Seria bem feito para Rogério cair naquele poço de esqueletos. Talvez ali fosse a morada dos covardes, algo que Carlos Augusto decididamente não era nem nunca seria. Ao contrário dele, Rogério se revelara um covarde, um fraco sem fibra, sem valor. Não podia esperar que ele agisse de forma diferente. A esse pensamento, Carlos Augusto estacou. Se Rogério não podia agir de outra forma, então, por que ele cobrava uma atitude que ele jamais conseguiria ter? Olhando para o amigo, que se debatia e choramingava no chão aos seus pés, uma nesguinha de compreensão se abriu dentro dele. Rogério queria viver. Quem poderia culpá-lo por isso? Os dedos descarnados roçaram a pele de Rogério, que se debateu feito louco nas mãos de Carlos Augusto sem conseguir se soltar. Quando finalmente o esqueleto conseguiu espaço suficiente para agarrar o pescoço de Rogério e tentar puxá-lo para baixo, Carlos Augusto sentiu-se envolver por aquela compreensão, mas que depressa trouxe o amigo de volta. Caído no chão, Rogério chorava convulsivamente, apertando a própria garganta para se certificar de que ainda estava ali. Corroído pelo remorso por ter entregado Rafaela e Silmara aos agentes do Doi-Cudi, disse entre soluços: Eu não queria, mas tive tanto medo. Sou um covarde, eu sei, mas só queria fazer parar a dor. Eu não queria morrer. Não deu certo, cara. Você está morto, pode acreditar em mim. Ah, Carlos Augusto, me perdoe. Deixe pra lá.
Não podemos nos cobrar além do que podemos dar. Enquanto Rogério chorava, presa de um desespero sem tréguas, Carlos Augusto procurou confortá-lo. Abraçou com carinho, vencendo a própria revolta e despertando sua capacidade de perdão. Você me perdoa? Insistiu Rogério. Ninguém precisa de perdão. Sou eu que estou sendo muito exigente. Cada um é que sabe quanto de dor o corpo e a mente podem suportar. Agora venha, vamos procurar aquela luz. Não tem luz nenhuma, cara. Tem sim. Ao longe um brilho fraco era indício de que a luz havia voltado. Abraçado à cintura de Rogério, Carlos Augusto seguiu para lá. Foi uma caminhada comprida, silenciosa, permeada de soluços e do estalido dos ossos. Depois do que pareceu uma eternidade, chegaram ao fim da rua, onde uma porta entreaberta deixava à mostra a luz que Carlos Augusto via. Chegamos, anunciou, depositando o corpo do amigo no chão. Onde? Tornou Rogério quase desfalecido. A luz. Não é possível que você não esteja vendo. Não vejo nada. Não tem nada aí, a não ser mais escuridão e ossos. Os ossos se acabaram. A calçada macabra se foi. Tem apenas a porta por onde passa uma claridade tão confortadora. Olhe só, Rogério. Dá para sentir alívio só de olhar para ela. Você está louco. Não tem porta nenhuma, muito menos luz confortadora. Se você não vê, não faz mal. O importante é que eu estou vendo. Venha comigo, vamos atravessar juntos. Não, de jeito nenhum. Tenho medo. Medo do quê? Eu estou com você, venha. Dê-me sua mão, vamos juntos. Não vou. E se eu fosse, você também não ia. Olhe, eu vou lá do outro lado para ver como é. Aí volto e pego você, está bem? Pode ir. Não tem nada aí mesmo? Você vai dar de cara na parede e vai voltar. Mesmo sem compreender por que Rogério não via a porta, muito menos a luz, Carlos Augusto se aventurou, deu um passo adiante e enfiou o pé pela abertura, sendo imediatamente envolvido por aqueles chuviscos de luz. Foi uma sensação maravilhosa. Era como se o pé se desprendesse do corpo e se tornasse leve, flutuando no céu de nuvens macias e translúcidas. Carlos Augusto não resistiu. Queria que todo o corpo sentisse a mesma leveza que envolvia seu pé. Como que magnetizado, atirou-se para a frente, passando por inteiro para o outro lado. Na mesma hora, viu-se envolvido por uma luz cristalina que entrava nele e saía pelos seus poros, projetando-se em todas as direções. Em êxtase, respirou fundo, sentindo partículas de uma energia revigorante preenchendo seu corpo, tornando-o translúcido, fazendo sumir aos poucos a densidade e o peso. Quando começou a flutuar naquele mar de luz, Carlos Augusto virou-se para onde supostamente ficava a porta, pensando em voltar e pegar Rogério. Sem muito esforço, aterrissou de volta ao chão e virou-se em todas as direções procurando, mas não conseguiu encontrá-la. Em seu lugar, apenas uma parede de luz, contrastando imensamente com a escuridão que ele sabia imperava do outro lado. Carlos Augusto apalpou a parede, buscando uma saída, mas sua mão atravessou e se fundiu com a luz, tornando-se ambas uma única fonte de energia. Vendo que ela não era sólida, reuniu forças e atirou o corpo para a frente, certo de que assim conseguiria atravessá-la. Não conseguiu. Uma força poderosa o empurrava para fora, tornando impossível a passagem. Mesmo assim, saiu tateando o muro, buscando a porta que deveria estar em algum lugar. Nada. Como por encanto, a porta havia se fechado. Capítulo 13. O general Darcy Odílio era uma boa pessoa, avesso às práticas de tortura do novo regime. Auxiliava Augusto quanto podia, passando informações valiosas, fornecendo dinheiro e passaportes falsos. Mesmo assim, Augusto não lhe contou sobre a presença de Rafaela em sua casa, para não o comprometer caso viessem a ser descobertos. Depois da missa, daquela manhã de domingo, Augusto terminou de conversar com Odílio e já se preparava para sair, quando ouviu uma voz estranha atrás de si. Voltou-se imediatamente e ficou parado, olhando o homem que lhe sorria de um jeito familiar, mas que ele não conseguia de pronto identificar. Não me conhece mais, Augusto? Indagou o homem. Você, retrucou ele puxando pela memória. Sua feição não me é estranha.
Espere um instante, já sei. Meu Deus, Reinaldo, é você. Reinaldo correu para um abraço fraterno, enquanto respondia com olhos úmidos. Quando soube que você havia sido mandado para um seminário em Mariana, fiquei muito triste. Pensei que nunca mais o veria. E agora veja só você aqui. Veja você aqui. Como foi que me encontrou? Viu seu nome no jornal. Ah, aquilo? Você, como sempre, defendendo os animais. Ainda se lembra disso? Como não? Lembro-me da sua revolta com a caça. Continua não comendo carne? Continuou. E prosseguiu emocionado. Há quanto tempo, meu amigo? Quase 2 décadas. O que fez durante todos esses anos? Minha mãe e eu nos mudamos para Belo Horizonte. Cresci, estudei e vim para o Rio, onde fiz faculdade. Você se formou em quê? Sou advogado. Imagine. Deve ser difícil para você exercer a profissão com essa gente toda sendo presa à vigilância constante. Nem tanto. Não me envolvo em questões políticas ou militares. Exerço a advocacia civil e de família. Nada que me coloque em risco. Ainda bem. Fez uma pausa estudada e indagou. E sua mãe como está? Morreu faz 5 anos. Não me diga. Foi muito triste. Morreu de infarto. Lágrimas lhe subiram aos olhos e ele desconversou. Não gosto de falar sobre isso. Claro, sinto muito. Lembro-me como vocês eram ligados. Com um movimento discreto, Reinaldo enxugou as lágrimas e retrucou. E você, o que tem feito? Augusta abriu os braços e falou com um sorriso. Minha vida é o sacerdócio. É só isso que eu faço. Só isso. Imagino como deve ser chato ouvir a baboseira dos fiéis. Ossos do ofício. Estou acostumado e não faço julgamentos. Somente a ele cabe nos julgar, completou, apontando o dedo indicador para cima. Tem razão. Você se casou, tem filhos? Com um sorriso enigmático, Reinaldo respondeu. Ainda não. Não tive a sorte de conhecer nenhuma mulher que me impressionasse. Quanto a você, não preciso nem perguntar. Ambos riram, e Reinaldo, após consultar o relógio, afirmou. Já está na hora de ir. Tenho uma audiência daqui a pouco e não posso me demorar, mas eu tinha que vir falar com você. Agora que nos reencontramos, creio que não faltarão oportunidades para conversarmos e colocarmos os assuntos desses 20 anos em dia. É verdade. Onde está morando? Em Laranjeiras. Outra hora, com mais calma, lhe dou o endereço e o telefone. Após efusivos abraços, Reinaldo se foi. Augusto acompanhou a porta da igreja, olhando até ele dobrar a esquina. Quando se viu fora do alcance das vistas do padre, Reinaldo entrou em um carro estacionado do outro lado da rua, onde seu companheiro o aguardava. Então, indagou Paulão. Fez contato com o padre? Fiz. Era ele mesmo, o próprio. O general Odílio também estava lá. Assistiu à missa e no final foi conversar com Augusto. Você acha que o padre está envolvido? Espero que não. Augusto é meu amigo e não gostaria de vê-lo na cadeia. Acho bom você não ficar de sentimentalismos. Está amarelando agora, é? Não é nada disso. É que Augusto me traz boas lembranças da infância. Sei. Guarde, mofa. Paulão girou a chave na ignição e o carro se movimentou lentamente. Em silêncio, fizeram o percurso até o quartel do 1º Batalhão da Polícia do Exército, onde ambos exerciam a função de agentes da inteligência do DOI-CODI. Destacamento de Operações de Informações, Centro de Operações de Defesa Interna. Essa instituição de inteligência e repressão do governo contava com militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, policiais militares, civis e federais, todos sob o mesmo comando. Desde o dia em que deixara Uberlândia, Reinaldo estava decidido sobre a profissão que gostaria de seguir. Queria ser da polícia. Jamais permitiria que o humilhassem de novo, como haviam feito quando fora praticamente expulso de Uberlândia. Ainda tinha vivas na memória as palavras de desprezo e humilhação que ouvira do pai de Augusto. Nunca sentira tanto ódio em sua vida e jurara para si mesmo que não permitiria que aquilo acontecesse novamente. Precisava de uma profissão de poder para que todos aprendessem a tratá-lo com respeito. A vida em Uberlândia alimentava sua ingenuidade infantil. Reinaldo acreditava que Augusto seria seu amigo para sempre. Reinaldo não compreendia o afeto que sentia pelo outro nem o questionava.
Não tinha motivos para desconfiar ou temer algo que não conhecia. Para ele, gostar de Augusto era uma coisa tão natural como respirar. Crianças, nada sabia sobre sexo ou desejo, nem nunca havia questionado os seus sentimentos. À medida que foi crescendo, o contato com meninos mais velhos lhe trouxe uma certa maturidade, mostrando-lhe que podia haver dois lados da sexualidade. Mesmo assim, não se reconhecia nem uma coisa nem outra. Mesmo o desejo que passou a sentir por Augusto não despertou. Sem experiências sexuais, era difícil definir-se. Reinaldo ia levando a vida sem se dar conta do desejo que crescia dentro dele. Até que a noite da tempestade chegou e ele se viu aterrado no sofá da sala de Augusto, temendo cada sombra, cada ruído. Esforçou-se o mais que pôde para vencer o medo e aguentar sozinho até a manhã seguinte. Apesar de tudo, não queria ser chamado de medroso nem covarde, mas foi demais. Quando por fim a árvore tombou sobre a porta, produzindo aquele barulho infernal, sentiu que continuar na sala seria um ato de bravura muito além de suas forças. Reinaldo entrou no quarto de Augusto, tremendo de tanto pavor. Atirou-se na cama ao lado dele, que despertara sonolento e logo voltara a dormir. Aos poucos, sentindo-se seguro, foi se acalmando. Ao seu lado, Augusto dormia serenamente, o corpo encolhido de encontro ao seu, para não cair da cama. Quando Reinaldo finalmente se tranquilizou, uma nova onda de agitação dominou seu corpo. Ao seu lado, a respiração regular de Augusto fazia-o perder o sono. Era a primeira vez que sentia aquelas coisas e teve medo. O calor de Augusto, a maciez de sua pele, o perfume de seus cabelos, nada o deixava dormir. Aquilo acontecera havia muito tempo. Reinaldo fora embora com a família, o que o obrigou a engolir a paixão silenciosa pelo amigo. Nos primeiros anos da adolescência, procurou se relacionar com meninas para tentar sufocar seus instintos. Não deu certo. A dificuldade do sexo provocava o escárnio das garotas, fazendo recrudescer seu desprezo pelo sexo feminino. Até que já na fase adulta, não suportando mais a mentira em que se transformara sua vida, desistiu das mulheres para assumir a preferência por rapazes. Podia ter feito isso de forma natural e saudável, contudo o preconceito contra si mesmo levou a práticas violentas e humilhantes, como se descarregasse nos parceiros o desprezo que sentia por se reconhecer homossexual. Nunca em toda a sua vida permitira-se um relacionamento amoroso de verdade. Jamais conseguira amar alguém. A paixão por Augusto aos poucos foi arrefecendo, mas nenhum outro conseguiu ocupar o vazio que ele deixou. Uma a uma, Reinaldo viu perderem-se as oportunidades de se relacionar com companheiros honestos e dignos. Só o que queria era se divertir, usar as pessoas para depois descartá-las sem consideração nem respeito. Ainda jovem, veio para o Rio de Janeiro, ingressou na Polícia Militar e, alguns anos depois, na Faculdade de Direito da UEG, como espião do governo. Concluído o curso, foi convidado, em razão de sua inteligência brilhante, a integrar o DOI-CODI, onde alcançou o posto de capitão. A mãe o acompanhou em todos os momentos. Sem coragem de assumir a homossexualidade, Reinaldo temia a solidão mais do que qualquer outra coisa. Por isso, seu apego à mãe era mais do que compreensível. Ao se mudar para o Rio de Janeiro, chamou-a para ir com ele, e Alcina foi sem titubear. A filha mais velha, com quem não se dava, estava casada, e a mais nova morrera atropelada assim que chegaram a Belo Horizonte. Sozinha, só lhe restava o filho para confortá-la na velhice. Desde o ingresso de Reinaldo na polícia, Alcina sentiu imensa decepção e medo pelas funções do filho. Jamais conseguiu aceitar as atividades que ele exercia. No princípio, dizia a si mesma que ele era apenas um bom policial, mas depois, com o golpe de 64, não teve mais dúvidas. Foram muitas as conversas que flagrara por telefone e logo tomou consciência de suas reais atividades. Reinaldo comentava com os colegas sobre as torturas sem qualquer constrangimento ou remorso. Um dia, Reinaldo apareceu em casa com uma moça, colega de faculdade, ao que Alcina se afeiçoou imensamente. Sueli era de boa família, muito educada e carinhosa. Tinha apenas um porém: envolvera-se em movimentos clandestinos da UNE contra o novo regime. Alcina não sabia de nada disso
e estava feliz com o interesse do filho pela menina, a única que ele levara à sua casa. Mas tudo não passava de uma armação. Reinaldo simulou o flerte porque desconfiava que ela liderava um movimento de resistência. Bem apessoado, aproximou-se da moça, fingindo-se contra a revolução. Ninguém podia imaginar que ele era um espião infiltrado, muito menos Sueli, que cedeu ao seu assédio. Não demorou muito, estavam namorando, mas ela ainda resistia em lhe revelar suas atividades ilegais. Para conquistar-lhe a confiança, Reinaldo levou à sua casa, apresentou a sua mãe, dormiu com ela à custa de muito sacrifício. Com tanta intimidade, era natural que Sueli se abrisse. Julgando-o confiável, contou-lhe tudo o que fazia, levou a base de suas operações. Em breve todo o movimento foi descoberto e seus membros presos. A moça desapareceu, foi torturada e morta sem que ninguém soubesse. Apenas Alcina ficou sabendo. Ouviram uma conversa entre Reinaldo e um amigo, na qual o filho narrava em minúcias todo o processo de tortura da moça. "O que você fez?" cobrou Alcina indignada, assim que Reinaldo ficou sozinho. "Não fiz nada", respondeu ele secamente. "Ouvi vocês conversando. Cadê a Sueli?" "Não sei." "Ela é sua namorada, como não sabe?" "Não me amole, mãe." "Você aprendeu, não foi? Prendeu sua própria namorada." Reinaldo não queria lhe dizer o que fora feito de Sueli, mas agora era tarde. A mãe ouvira sua conversa. Ele não tinha mais como negar. "Por que tem que ficar ouvindo atrás das portas?" tornou ele com irritação. "Eu não ouvi atrás das portas. Você e seu amigo falavam alto. Eu não sou surda." "Ouça, mãe," falou ele, segurando-lhe as mãos e mudando de tom. Sueli era uma inimiga interna, uma traidora da pátria. Fiz o que era certo, sou um policial, tenho deveres para com o meu país. "O que fez com ela?" redarguiu horrorizada. "Não fiz nada, ela está presa." "Presa onde?" "Não posso dizer." "Ela está viva?" Ele não respondeu. "Ela está viva?" "Não se meta nisso, mãe, é melhor." "Que tipo de monstro é você, Reinaldo?" "Não foi esse o filho que eu criei." Reinaldo soltou as mãos de Alcina e virou-lhe as costas. Não conseguia encará-la. "Por favor, mãe, esqueça Sueli," aconselhou sem se voltar. "É melhor." "Quando eu descobri que você não era homem, não disse nada a ninguém," revidou ela com raiva. "Depois, quando você apareceu com essa moça, achei que estava errada. Agora não sei mais o que pensar." "O que quer dizer com isso?" retrucou abismado, voltando-se para ela com os olhos flamejantes. "O que está insinuando?" "Como disse, não sou surda. Sei bem de seu envolvimento com os rapazes." "Cale a boca." "Posso aceitar que você seja homossexual, mas que seja um assassino é mais do que eu posso suportar." "Cale a boca, eu já disse." "Do que tem mais medo? De que alguém descubra que você é um monstro ou que não é um homem de verdade?" Sem pensar ou medir consequências, Reinaldo se virou já com o braço estendido, acertando violenta bufetada no rosto da mãe. Alcina cambaleou e caiu no chão, a boca sangrando, os olhos cheios de lágrimas de dor. Apesar da reação instintiva, Reinaldo se arrependeu no mesmo momento. "Mãe!" gritou ele aos prantos. "Perdoe-me, mãe, perdi a cabeça, eu não queria." Ele tentou ajudá-la a se levantar, mas Alcina recusou a mão que lhe estendia. Ergueu-se do chão sozinha, esfregando o local do tapa, fitando-o com olhar sofrido, decepcionado e triste. Sem dizer uma palavra, virou-lhe as costas e trancou-se no quarto. Aquela foi a noite em que Alcina se matou. No dia seguinte, Reinaldo estranhou a ausência do habitual cheiro de café e a mesa que não havia sido posta. Procurou na cozinha sem a encontrar. Com desconfiança, irrompeu no quarto vazio. Tentou a porta do banheiro, que estava trancada. Ao arrombá-la, um choque. Na água turva de sangue da banheira, o corpo de Alcina jazia inerte, os pulsos cortados, a gilete caída no chão de pastilhas brancas, afogada em gotas rubras. O suicídio da mãe, ao invés de chamá-lo à razão, fez recrudescer a revolta dentro dele. Reinaldo se tornou não apenas um espião eficaz, mas exímio torturador. Mudou-se para o apartamento em Laranjeiras, onde passou dali em diante a viver sozinho, atormentado pelas muitas culpas que ia colecionando. Até o dia foi que foi chamado para investigar um possível traidor,
um general de nome Daciodílio, que morava no Meier e costumava frequentar a igreja de um certo padre mineiro. Como os dois eram da mesma cidade, quem sabe não se conheciam. Foi com enorme surpresa que Reinaldo descobriu que o nome do padre era Augusto dos Santos Cerqueira, seu velho amigo de infância. Reinaldo apanhara o dossiê do general e indagara interessado. Ele está sendo investigado? Não, só o general, respondera seu superior. Por enquanto não temos nada contra o padre. Se ele ouviu algo em confissão, não vai me contar, ainda que eu seja seu amigo. Não esperamos que ele lhe conte, mas que você tenha acesso aos lugares que ele frequenta sem levantar suspeitas. Como farei para chegar até ele? Você é esperto, dê um jeito. Uma semana depois, o nome e o rosto de Augusto estavam no jornal, que Reinaldo folheava ao acaso. Não podia acreditar. Passara os últimos dias imaginando uma maneira de se aproximar do padre sem que ele desconfiasse. Tinha que ter um motivo. Não podia simplesmente aparecer dizendo que de uma hora para outra adivinhara que ele estava no Rio e resolvera procurá-lo. Reinaldo pousara o jornal sobre a mesa com um sorriso de satisfação nos lábios, embora sem saber a natureza do que sentia. Excitação pela iminência de mais uma investigação bem-sucedida ou pela possibilidade de rever seu amor de infância. Capítulo 14. O encontro com Reinaldo trouxe lembranças gostosas da infância de Augusto, da época em que brincavam e estudavam juntos. Pegou-se esperando com ansiedade que ele aparecesse, lamentando o fato de não ter deixado ao menos o número do telefone. Tinham muito o que conversar, esclarecer e se desculpar. Na noite de sexta-feira, Augusto chegou a casa mais tarde, após uma reunião no colégio em que dava aulas. Encontrou Rafael e Neuma na sala assistindo ao Bem-Amado, enquanto Spock, aninhado no colo da moça, nem se dera conta de que ele chegara. Vendo novela? Indagou ele em tom de brincadeira. Neuma deu um sorriso forçado, mal olhando para ele, os olhos pregados na tela da TV. Já vou esquentar seu jantar, anunciou. Não se preocupe. Termine de ver a novela, vou tomar um banho primeiro. Foi para o quarto, carregando sua pasta pesada, cheia de cadernos de livros didáticos. Voltou poucos minutos depois, já de pijamas, protegido por um hobby pesado e escuro. Terminada a novela, Neuma correra para a cozinha e esquentava o jantar. Foi tudo bem hoje? Perguntou ele, reparando no ar amuado de Rafaela. Tudo, respondeu ela laconicamente. O que há? Está aborrecida? Estou com saudade de minha mãe. Sei que é difícil, mas procure resistir. Você não pode vê-la. Ela suspirou dolorosamente e prosseguiu. Não aguento mais ficar aqui dentro sem fazer nada. Será que não posso sair? Você está sendo procurada pela polícia, quer se arriscar? Será que a polícia não desistiu de mim? A polícia não desiste de ninguém, até encontrar a pessoa. Pouco depois, Neuma entrou com uma bandeja e depositou o prato já pronto de Augusto na mesa. Venha comer, chamou ela visivelmente mal-humorada. Fiz uma jardineira de legumes que está uma delícia. Só Rafaela não gostou. Rafaela sente falta do bife e da batata frita, comentou o padre em tom de brincadeira. Não se trata disso, protestou ela, não querendo parecer mal agradecida. É que não estou acostumada a só comer legumes. Tem razão. Amanhã Neuma pode comprar um bife para você, se vai fazê-la mais feliz. O senhor e eu não comemos carne, objetou Neuma. Mas Rafaela come, e não tem importância você preparar-lhe um bife. Não acho isso certo. Aqui ninguém come carne. Spock come, arriscou Rafaela, e você não reclama. Spock desdenhou fazendo uma careta. Ele é um cachorro. É instinto dele comer carne. Rafaela já veio de longe demais. Era uma estranha naquela casa. Não estava direito discutir com a governanta do padre. Augusto, contudo, sem se dar por vencido, arrematou. Vocês duas estão discutindo à toa. Tenho certeza de que Neuma não vai se importar de fazer o bife. Mesmo a contragosto, Neuma não disse nada. Esperou até que ele terminasse de comer. Tirou a mesa e arrematou com uma certa frieza. Se não se importa, padre Augusto, vou me deitar. Amanhã termino de lavar essa louça. Claro, Neuma, vá. Já disse mais de 1000 vezes que você não precisa ficar me esperando até tarde. E quem vai esquentar comida para o senhor?
Posso muito bem me virar sozinho, não sou criança. Eu posso esquentar a comida, anunciou Rafaela. Ficou aqui sem ter o que fazer, não me custa nada. Aliás, já me ofereci para ajudar Neuma no serviço da casa, mas ela se recusa. Neuma fitou-a com uma certa hostilidade e rebateu de má vontade. Quem quer mesmo ajuda não pergunta, faz. Augusto percebeu a crescente agressividade no tom de voz de Neuma e interveio. Ninguém precisa se aborrecer por tão pouco. Pode se deitar, Neuma, e não se preocupe com a louça. Embora arrependida de ter dito aquilo, Neuma não se desculpou e se despediu com os olhos baixos. Boa noite. Boa noite, respondeu Augusto. Rafaela não respondeu. Magoada com a grosseria de Neuma, ficou parada, olhando pela janela com os olhos úmidos. Ela não precisava ter dito aquilo, contestou contrariada. Faz parecer que eu sou preguiçosa quando não é verdade. Só não tomei a iniciativa de ajudar porque fiquei com medo de fazer do meu jeito e acabar mudando a rotina da casa. Não queria que ela pensasse que estou querendo tomar o lugar dela. Não se importe com isso. Neuma está comigo há muitos anos e já se acostumou a cuidar de mim sozinha. Ela me odeia. Não é verdade? Neuma jamais faria algo que a prejudicasse. Rafael olhou em dúvida e ele continuou. Acho que ela está com ciúmes, principalmente porque você trocou o nome que ela deu ao cachorro. Ela se queixou com o senhor. Nem precisa. Conheço-a de longa data. Pois é isso mesmo. Comigo ela reclamou. Chamou-me de intrometida e de abusada. Se não lhe contei antes, foi para não aborrecer. Augusto suspirou desanimado e aconselhou. Não fique zangada com Neuma, ela é uma boa pessoa. Boa para o senhor. Não seja tão exigente. Neuma é uma mulher sozinha, só tem a mim no mundo. Dê-lhe uma chance. O senhor tem razão, desculpe-me, concordou ela, achando que não tinha o direito de cobrar-lhe nada. Não quero trazer-lhe mais problemas. Tem feito muito por mim. E Neuma também. Se o senhor quiser, podemos mudar o nome do cachorro de novo. Ele deu uma risada suave e objetou. Não precisa. Vai acabar confundindo a cabecinha do coitado. Deixe como está e não toque mais nesse assunto. Com o tempo, Neuma esquece. Está certo. Perdoe-me novamente. Já é tarde, anunciou ele consultando o relógio. Por que não vai se deitar? Não estou com sono. Na verdade, acho mesmo que vou sair para respirar o ar da noite, aproveitar a lua cheia e as estrelas. Depois que ela saiu, Augusto foi para o quarto. Deitada em sua cama, não conseguia dormir. A chegada de Reinaldo ainda o confundia. Ficara muito feliz em rever o amigo, mas ainda por descobrir que nada do que o pai dissera era verdade. O temor que sentira na infância fora infundado. Nunca nutrira por Reinaldo sentimento algum que não fosse de uma forte amizade. Só agora tinha certeza disso. Passara aqueles anos todos evitando os rapazes, com medo de ceder a uma tentação inexistente. Agora sabia que jamais se interessara por rapaz algum. Aquilo era fruto da imaginação, do medo, do preconceito dos pais e dos padres. E por ter preconceito de pessoas que eram iguais a ele, só se diferenciando pelo caminho sexual que escolhiam, afinal não eram todos filhos de Deus. Quanto mais pensava nessas coisas, menos sono tinha. Se ele não desejava os homens, o que desejava então? Respondendo a essa dúvida, seus pensamentos voaram direto para Rafaela, preenchendo todos os recônditos de sua mente. Agradava-lhe muito a companhia da moça, embora não reconhecesse ali nenhum sinal de paixão. Justificava seu sentimento com o amor paterno, de um pai para a filha que corre perigo, do sacerdote para a discípula amada. Sim, Rafaela era amada, mas seria mesmo sua discípula? Não suportando mais a contradição dos pensamentos, levantou-se da cama e foi até a janela, afastando as cortinas para desvendar o quintal enluarado. Rafaela estava lá, banhada pelo clarão esbranquiçado da lua, deitada sobre uma espreguiçadeira, aparentemente olhando as estrelas. Augusto soltou as cortinas e se atirou de joelhos ao pé da cama, as mãos postas em oração, pedindo a Deus que lhe perdoasse. Sem se concentrar na prece, a mente começou a divagar para o quintal, onde Rafaela se entregava displicente ao sabor da brisa noturna. Augusto não conseguiu mais se conter, encerrou a prece, fez o sinal da cruz e levantou-se, descerrando as cortinas com uma certa fúria.
Rafaela continuava no mesmo lugar, do mesmo jeito, o corpo todo tomado pela brisa e a lua. Ele soltou as cortinas e, sem nem se lembrar do roupão, saiu para o quintal. Aproximou-se, o coração ameaçando precipitar-se para fora do peito com um turbilhão revolto sem controle. A sombra que ele projetou nos olhos de Rafaela fez com que ela abrisse os olhos e se assustasse com a presença dele. Padre Augusto! Exclamou recompondo-se desajeitadamente. Aqui fora estava tão fresquinho, tão gostoso, que acho que peguei no sono. Ele continuava parado, olhando para ela, coração, corpo e mente unidos em um só desejo. Era como se uma torrente elétrica disparasse flâmulas incandescentes pelo seu sangue. Padre, está tudo bem? Indagou ela, notando seus lábios trêmulos e seu olhar febril. O senhor está doente. As palavras dela acionaram a mente racional de Augusto, que após grande esforço conseguiu aplacar o desejo e reassumir o controle sobre si mesmo. Não disse nada, apenas olhou-a com um misto de ânsia e pânico. Depois de uma breve hesitação, rodou nos calcanhares e disparou porta dentro. Rafaela permaneceu onde estava, assustada demais para ir atrás dele. Não podia dizer que não compreendia. Como mulher, também experimentara a chama do desejo diante de um homem bonito e cativante feito Augusto. Desde os primeiros dias, sentira-se atraída por ele, pela sua beleza, seu charme e seu jeito. Em vista do sacerdócio que ele exercia, Rafaela não se atrevia a supor que ele nutrisse por ela algum tipo de paixão. Ele nunca fizera qualquer comentário nem insinuação. Ao contrário, mostrava-se respeitoso e a tratava como uma filha. Mas aquela aparição repentina fora bastante reveladora. Rafaela jamais se esqueceria do olhar apaixonado e, ao mesmo tempo, atormentado de Augusto. De repente, tudo ficou muito confuso. Rafaela não conseguia distinguir os próprios sentimentos. A atração física pelo padre ela já identificara. Contudo, o que sentia naquele momento parecia ir além disso. Ao mesmo tempo em que pensava nele, lembrava-se de Carlos Augusto, sentindo-se presa de uma angústia desconcertante. Será que ela tinha o direito de interessar-se por outro homem tão pouco tempo após a morte do namorado, em circunstâncias tão brutais? Não estaria traindo a memória dele? Olhando as estrelas, não sabia o que fazer. Imaginava onde estaria o namorado e se saberia de seus problemas. Embora nada conhecesse sobre o espiritismo ou outra doutrina espiritualista, acreditava na vida após a morte. Tinha que haver alguma coisa além do túmulo, ou a vida se transformaria num vazio inútil e sem sentido. Naquele momento, sentiu-se mais só do que nunca. A família lhe fazia muita falta, principalmente a mãe. Além disso, morria de saudades de Carlos Augusto. Queria saber onde ele estava e se estava bem. E agora, para completar, sentia nascer a paixão obscura por um padre, sem contar o medo da traição. A Augusto. Divagou ela sem saber ao certo se evocava o padre ou o namorado que se fora. E ambos, cada um à sua maneira, também pensavam nela.